capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nos mostra um grande conflito. O primeiro grande conflito que a igreja enfrenta. Alguns homens que vinham da província da Judéia à cidade de Antioquia começaram a pregar uma doutrina. Se não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Ou seja, se os novos cristãos não se convertessem ao judaísmo, não seriam salvos. Em oposição a esta doutrinação, Paulo e Barnabé iriam a Jerusalém tratar o assunto com os apóstolos e os chefes da igreja, já que a evangelização não obrigava os pagãos convertidos a esses costumes judaicos. Durante a viagem, eles viram que muitos povos haviam abandonado suas crenças pagãs para seguir a Deus. Isto causou grande alegria aos discípulos, pois isto é o que Jesus queria: salvar os pecadores e mostrar a eles um Deus que é amor, misericórdia, justiça e salvação. Depois de um longo debate entre os apóstolos e os chefes da igreja, Pedro se levanta e fala: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar a mensagem do Evangelho aos que não são judeus, a fim de que eles também acreditem em Cristo. E Deus, que conhece os corações, deu prova que os aceitava. Tanto assim que eles receberam o Espírito Santo do mesmo modo que nós o recebemos. Deus não fez diferença entre seus filhos. Seus corações se tornam puros através da fé. Então, por que sobrepor-se à vontade de Deus? Nem os judeus antigos conseguiam suportar os deveres impostos a eles. Por que querer que os outros fossem obrigados a seguir? A única coisa que teriam que fazer, até mesmo em sinal de respeito, era abster-se de carne sufocada e o sangue, e evitassem o que está contaminado pelos ídolos. É preciso acreditar com fé que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Com Cristo, pessoas de todos os povos procurarão e encontrarão Deus. Assim falou Deus, que anunciou estas coisas por ele planejadas há séculos. Foi enviada aos povos uma carta conciliar, não de caráter dogmático, mas sim uma orientação pastoral, com o objetivo de dar assistência à comunidade, a fim de confirmá-las, estimulando-as a perseverar na fé. Sejamos puros de coração, pois é nele que o Senhor quer habitar e é nele que o Senhor age e salva. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16 todo. Nessa viagem de Paulo à Macedônia, pois ele tinha tido uma visão de um macedônio de pé na frente dele pedindo ajuda, e que ele fosse para lá. No caminho aconteceu várias coisas, entre elas uma escrava com espírito de adivinhação, e isso trazia muito lucro para seus patrões. Isso aconteceu durante vários dias, até que Paulo, não aguentando mais, disse ao espírito: saia dessa mulher. E o espírito a deixou imediatamente. Os patrões, vendo que não tinha mais esperança de lucros para eles, agarraram Paulo e Silas e os levaram aos magistrados, que os acusavam de desordem. Então os magistrados pegaram Paulo e Silas e os agarraram e rasgaram suas vestes e os açoitavam bastante. E mandaram Paulo e Silas para a prisão. Era meia-noite e eles estavam cantando hinos e louvando a Deus. E os companheiros escutavam.
De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces daquela prisão. Todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. O carcereiro, quando viu aquilo, pensando que todos tinham fugido, e na punição, que ia ter, que ia dar contra o carcereiro, ele ficou apavorado, puxou a espada para suicidar-se. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro viu o poder de Deus naquela hora e conduziu Paulo e Silas para fora da cidade e tratou as feridas. E então Paulo e Silas anunciou a palavra de Deus ao carcereiro. Mais tarde, o carcereiro levou Paulo e Silas para casa e os alimentou. E falou a boa nova para o carcereiro e todos da sua família. Capítulo 17 do Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo, o Paulo está dizendo, sobre o povo daquela época que estava procurando um Deus. Então, aqui ele fala, que essa procura dele era Jesus. Ele fala assim: então, enquanto Paulo esperava em Atenas, ficou revoltado ao ver a cidade cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e os pagãos que adoravam o Deus único. Todos os dias discutia em praça pública com aqueles que iam encontrando. Também alguns filósofos, epicúreos e estoicos começaram a conversar com ele. Alguns diziam: "O que está querendo dizer esse charlatão?" Outros diziam: "Deve ser um pregador de divindades estrangeiras." Porque Paulo anunciava Jesus Cristo, a ressurreição. Tomando Paulo consigo, levaram ao Areópago, dizendo: "Podemos saber qual é a nova doutrina que você está expondo? De fato, as coisas que você diz soam estranhas para nós. Queremos, portanto, saber o que se trata. Com efeito, todos atenienses e os estrangeiros residentes passavam no tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: "Senhores de Atenas, em tudo eu vejo que vocês são extremamente religiosos. De fato, passando a observar os monumentos sagrados de vocês, encontrei também um altar com essas inscrições: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu lhes anuncio. Jesus se fez no mundo e tudo o que nele existe. Senhor Jesus do céu e da terra. Ele não habita no santuário feitos por mãos humanas. Também não é servidor de mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele é que dá a todos a vida, a respiração e tudo mais." Capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos. Paulo chega a Corinto, província de Acaia, importante cidade na Grécia, centro comercial da época, uma sociedade pagã. A cidade era sinônimo de riqueza, luxo, alcoolismo, corrupção e frouxidão moral. É neste panorama que Paulo se encontra. Chegando a Corinto, encontra um casal judeu, Áquila e Priscila. Hospeda-se com eles, onde trabalha e prega na sinagoga aos sábados, aos judeus e gentios, testemunhando que Jesus era o Messias. Muitos judeus resistiram e o injuriaram. Então Paulo decide ir para o meio dos gentios. Ocorre que Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos os da sua casa, o que levou muitos coríntios, ouvintes de Paulo, a acreditarem e fossem então batizados.
Eis, meus irmãos e minhas irmãs, a força do testemunho. Numa noite, o Senhor disse a Paulo numa visão: Não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Ali Paulo permaneceu pregando por 1 ano e meio. Paulo realiza muitas viagens. Dirige-se a Éfeso, Cesareia, Jerusalém, Antioquia, Galácia, Frígia, confirmando a todos os discípulos. Enquanto estava viajando, chega a Éfeso um judeu de nome Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, que conhecia somente o batismo de João. Áquila e Priscila, após ouvi-lo, se aproximam dele e lhe declaram mais precisamente sobre o caminho de Deus. Com o apoio do casal, Apolo dirige-se a Caia, levando o pedido para os discípulos o receberem e lá, com grande veemência, Apolo convence publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E hoje, como está o nosso testemunho? Jesus conhece os corações e sabe onde a semente irá produzir frutos. Que tipo de discípulos de Cristo somos? Que exemplo de Paulo, sigamos em frente, carregando com amor nossas cruzes e confiando em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós.